Você acorda de manhã e a primeira coisa que sente é aquele catarro preso na garganta. Você tenta tossir, pigarrear, beber água, mas a sensação de algo entalado continua ali. Em alguns dias, parece até que o peito está mais pesado, como se respirar profundamente exigisse mais esforço do que antes. Muitas pessoas acima dos 50 anos convivem com isso diariamente. O problema é que, com o passar do tempo, esse excesso de muco deixa de ser apenas um incômodo. Ele começa a afetar o sono, a respiração, a disposição e até a tranquilidade durante o dia. E o mais frustrante é que muita gente já tentou de tudo: xaropes, remédios, pastilhas, receitas caseiras. Mesmo assim, o catarro sempre volta. Talvez você até tenha começado a pensar que isso faz parte da idade e que não existe muito o que fazer. Mas o que pouca gente percebe é que, em muitos casos, o corpo está apenas dando sinais de que os pulmões e as vias respiratórias não conseguem mais se limpar da mesma maneira que antes. Depois dos 50 anos, nosso organismo passa por mudanças silenciosas. A inflamação aumenta, a hidratação diminui, e os mecanismos naturais que ajudam a eliminar o muco começam a ficar mais lentos. O resultado é aquele catarro persistente que parece nunca desaparecer completamente. A boa notícia é que alguns hábitos simples podem ajudar muito mais do que as pessoas imaginam. Pequenas mudanças feitas todos os dias podem aliviar a sensação de peito carregado, ajudar a soltar o muco e melhorar a respiração de forma natural. E hoje, você vai descobrir quais erros pioram esse problema sem que muita gente perceba e quais hábitos podem ajudar seus pulmões a funcionar melhor novamente. O catarro nem sempre é um inimigo. Na verdade, o muco faz parte do sistema de defesa natural do corpo. Ele ajuda a capturar poeira, bactérias e outras partículas que entram pelas vias respiratórias todos os dias. O problema começa quando esse muco fica espesso demais ou quando o organismo perde a capacidade de eliminá-lo corretamente. Quando somos mais jovens, os pulmões conseguem se limpar com muito mais facilidade. Pequenos cílios microscópicos presentes nas vias respiratórias trabalham continuamente empurrando o muco para fora do corpo. Mas com o passar dos anos, esse sistema começa a funcionar mais devagar. Depois dos 50 anos, muitas pessoas percebem mudanças sutis na respiração sem entender exatamente o motivo. O corpo tende a ficar mais inflamado, a circulação pode diminuir e até a hidratação natural do organismo muda. Tudo isso interfere diretamente na consistência do catarro. É por isso que algumas pessoas sentem a garganta constantemente carregada, principalmente pela manhã. Outras percebem uma tosse mais frequente durante a noite ou uma sensação de pressão no peito quando o clima muda. Em muitos casos, o problema não aparece de uma vez. Ele vai surgindo aos poucos, de forma silenciosa. Outro fator importante é que o excesso de muco pode acabar criando um ciclo desconfortável. Quanto mais catarro acumulado, mais irritadas ficam as vias respiratórias. E quanto mais irritação existe, mais muco o corpo produz. Sem perceber, a pessoa entra em um processo contínuo de inflamação leve. Muita gente acredita que isso acontece apenas com fumantes, mas não é verdade. Pessoas que nunca fumaram também podem sofrer com catarro persistente por causa de alergias, refluxo silencioso, ar seco, infecções antigas ou até hábitos alimentares inflamatórios. Imagine uma pessoa que sempre dormiu bem e respirou normalmente a vida inteira. Com o passar do tempo, ela começa a acordar tossindo, sente a voz mais pesada pela manhã e percebe um cansaço leve ao subir escadas. Aos poucos, aquele desconforto passa a fazer parte da rotina. E é exatamente isso que acontece com milhões de pessoas sem que elas entendam a verdadeira causa. A boa notícia é que o corpo ainda possui capacidade de recuperação. Quando alguns hábitos começam a mudar, os pulmões podem funcionar de maneira mais eficiente e o excesso de muco pode diminuir gradualmente. Um dos maiores problemas do catarro persistente é que muitas pessoas acabam piorando a situação sem perceber.
Alguns hábitos parecem inofensivos, mas podem deixar o muco mais espesso, aumentar a inflamação e dificultar ainda mais a limpeza natural dos pulmões. O primeiro erro é confiar apenas em xaropes e remédios para resolver o problema. Muitas pessoas usam medicamentos por semanas ou até meses, esperando um resultado definitivo. O problema é que, se a causa do excesso de muco continuar presente, o catarro sempre volta. O remédio pode aliviar temporariamente, mas não muda os hábitos que alimentam a inflamação no corpo. O segundo erro é beber pouca água durante o dia. Quando o organismo está desidratado, o muco fica mais grosso e mais difícil de eliminar. Isso faz com que a garganta fique carregada e a tosse aumente principalmente durante a manhã. Muitas pessoas acima dos 50 anos sentem menos sede naturalmente e acabam ingerindo menos líquidos sem perceber. O terceiro erro está na alimentação. Certos alimentos podem aumentar processos inflamatórios silenciosos no organismo. Excesso de açúcar, frituras e alimentos ultraprocessados podem deixar o corpo mais inflamado e favorecer a produção de muco. Algumas pessoas também percebem piora após consumir muito leite e derivados, principalmente à noite. O quarto erro é deitar logo depois das refeições. Isso pode favorecer o refluxo silencioso, um problema muito comum depois dos 50 anos. Mesmo sem azia forte, o ácido do estômago pode subir durante a noite e irritar a garganta e as vias respiratórias. Como resposta, o corpo produz ainda mais muco para tentar proteger a região irritada. E existe um quinto erro que quase ninguém comenta: ficar muito tempo parado. A respiração superficial e a falta de movimento dificultam a circulação do ar dentro dos pulmões. Quando a pessoa passa o dia inteiro sentada ou deitada, o corpo perde parte da capacidade natural de mobilizar e eliminar o catarro acumulado. O mais importante é entender que esses hábitos não surgem por preguiça ou descuido. Muitas vezes eles fazem parte da rotina de pessoas cansadas, ocupadas ou que simplesmente nunca receberam a orientação correta. Mas pequenas mudanças podem começar a aliviar esse problema mais rápido do que muita gente imagina. E agora você vai conhecer hábitos simples que podem ajudar os pulmões a trabalhar melhor e facilitar a eliminação natural desse excesso de muco. Agora que você já entendeu os hábitos que pioram o problema, chegou a parte mais importante. Existem maneiras simples e naturais de ajudar o corpo a eliminar o excesso de muco, sem depender apenas de remédios. O primeiro hábito pode parecer simples demais, mas faz uma enorme diferença: beber água morna logo ao acordar. Durante a noite, o corpo passa várias horas sem hidratação e o muco tende a ficar mais espesso. A água morna ajuda a umidificar a garganta, estimula a circulação e facilita a soltura do catarro acumulado pela manhã. Muitas pessoas relatam que apenas esse pequeno hábito já reduz a necessidade constante de pigarrear logo cedo. O segundo método é o chá de gengibre com cúrcuma. O gengibre possui propriedades naturais que ajudam a aquecer as vias respiratórias e aliviar irritações. Já a cúrcuma é conhecida por auxiliar no controle da inflamação do organismo. Quando consumidos regularmente, esses ingredientes podem ajudar o corpo a lidar melhor com o excesso de muco, e não precisa exagerar. Uma xícara ao longo do dia já pode ser suficiente para criar uma sensação de alívio gradual. Outro hábito muito útil é a inalação de vapor. O vapor ajuda a umidificar as vias respiratórias e deixa o muco menos espesso. Algumas pessoas fazem isso durante o banho quente, enquanto outras preferem utilizar uma bacia com água morna e respirar lentamente o vapor por alguns minutos. Esse processo pode trazer uma sensação quase imediata de abertura das vias respiratórias, principalmente em dias frios ou secos. Existe também um ingrediente simples que muita gente já tem em casa e que pode ajudar bastante antes de dormir: o mel natural. Ele ajuda a suavizar a garganta e diminuir irritações que estimulam a tosse durante a noite. Muitas pessoas percebem que conseguem dormir melhor quando a garganta fica menos ressecada e menos irritada. O mais interessante
é que esses hábitos funcionam juntos. Não se trata de procurar uma solução milagrosa, mas sim de ajudar o corpo a recuperar aos poucos sua capacidade natural de limpeza. Imagine uma pessoa que acordava todos os dias com sensação de peito carregado. Depois de algumas semanas aumentando a hidratação, melhorando a alimentação e criando uma rotina simples de cuidados respiratórios, ela começa a perceber mudanças pequenas, mas importantes. A tosse diminui. A garganta fica menos irritada. A respiração parece mais leve. É exatamente assim que muitas melhorias começam. Não de uma vez só, mas gradualmente, conforme o corpo recebe as condições certas para funcionar melhor novamente. Outro hábito que pode ajudar muito os pulmões é praticar exercícios respiratórios simples. Muitas pessoas respiram de forma curta e rápida, sem perceber, principalmente quando estão cansadas ou ansiosas. Com o tempo, isso reduz a movimentação natural do ar dentro dos pulmões. Um exercício simples é inspirar lentamente pelo nariz, segurar o ar por alguns segundos e depois soltar devagar pela boca. Quando essa prática é feita diariamente, ela ajuda a expandir melhor os pulmões e favorece a mobilização do muco acumulado. A caminhada leve também pode trazer benefícios importantes. O corpo humano foi feito para se movimentar. Quando a pessoa passa muito tempo parada, a circulação diminui e as vias respiratórias tendem a ficar mais congestionadas. Uma caminhada tranquila de 20 a 30 minutos pode ajudar a melhorar a respiração, aumentar a oxigenação e estimular a limpeza natural dos pulmões. Outro detalhe que muita gente ignora é a posição para dormir. Dormir completamente reto pode piorar o refluxo silencioso e favorecer o acúmulo de muco na garganta durante a noite. Elevar levemente a cabeça com um travesseiro mais alto pode ajudar bastante algumas pessoas a acordarem com menos catarro pela manhã. Mas existe um ponto muito importante que não pode ser ignorado. Embora o excesso de muco seja comum em muitas situações, alguns sinais exigem atenção médica. O primeiro sinal de alerta é catarro com sangue. Mesmo pequenas quantidades precisam ser avaliadas por um profissional. O segundo sinal é falta de ar que piora com o tempo. Se respirar começa a ficar mais difícil durante atividades simples do dia a dia, o corpo pode estar tentando avisar que algo mais sério está acontecendo. O terceiro sinal é perda de peso sem explicação. Quando o organismo perde peso rapidamente, sem mudanças na alimentação ou nos hábitos, isso merece investigação. O quarto sinal é catarro persistente por várias semanas sem melhora, principalmente quando o problema continua mesmo após mudanças na rotina e cuidados básicos. E o quinto sinal é dor no peito ou febre frequente. Esses sintomas podem indicar inflamações ou infecções que precisam de acompanhamento adequado. Muitas pessoas ignoram esses sinais porque acreditam que tudo faz parte da idade. Mas cuidar dos pulmões cedo pode fazer uma enorme diferença na qualidade de vida nos próximos anos. Se existe algo importante para lembrar depois de tudo o que conversamos hoje, é que o catarro persistente não deve ser ignorado como se fosse apenas uma consequência normal da idade. Muitas vezes, o corpo está tentando avisar que algo precisa mudar na rotina, na alimentação ou nos cuidados com a saúde respiratória. Na minha opinião, um dos maiores erros que as pessoas cometem é esperar o problema piorar antes de começar a cuidar dos pulmões. Pequenos hábitos feitos diariamente podem ter um impacto muito maior do que muita gente imagina. O corpo responde aos cuidados constantes. E quando você melhora a hidratação, a alimentação, a respiração e o movimento do corpo, os pulmões também tendem a funcionar de maneira mais eficiente. Claro que nenhuma solução natural funciona como mágica da noite para o dia. Mas muitas pessoas percebem mudanças importantes quando começam a cuidar melhor da inflamação do organismo e da saúde respiratória de forma contínua. Talvez você ainda acorde com a garganta carregada amanhã. Talvez a tosse não desapareça imediatamente, mas cada pequena mudança pode ajudar o corpo a recuperar
parte da sua capacidade natural de limpeza e proteção. E existe algo muito importante que eu preciso deixar claro. Este vídeo tem objetivo educativo e informativo. Ele não substitui avaliação médica, exames ou tratamento profissional. Cada organismo funciona de maneira diferente, principalmente em pessoas que já possuem doenças respiratórias cardíacas ou outras condições de saúde. Se os sintomas forem intensos persistentes, ou acompanhados de sinais como falta de ar forte, febre, dor no peito ou catarro com sangue, procure atendimento médico o mais rápido possível. E agora eu quero ouvir você. Você também convive com esse problema há muito tempo. Qual desses hábitos faz mais sentido para a sua rotina hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se este conteúdo ajudou você de alguma forma, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida depois dos 50 anos. Cuide dos seus pulmões com carinho. Respirar bem também é uma forma de viver melhor.